Como se toma posse de uma doutrina? Eu fiz de propósito essa pergunta, porque é muito usado o termo hoje tomar posse. Tome posse disso, tome posse daquilo. E às vezes são posses de coisas que você vai olhar mesmo assim, não precisaria assim, nem dizer essa palavra tomar posse. Por exemplo, a palavra tome posse sua bênção. Eu quero falar uma bênção muito grande que nós deveremos sempre tomar posse, que é posse de uma doutrina. Quero basear esta aula de número 9 da nossa série Educador Cristão, um retorno à doutrina bíblica, no nosso livro que estamos fazendo aqui como uso de referencial teórico, o Drama da Doutrina do Kevin Van Hooser. Como se toma posse de uma doutrina? Olha, uma tarefa importante da teologia é a de vincular a interpretação das escrituras à vida da igreja no mundo, tá bom? Ah, mas a teologia que eu fiz, ou que eu faço, não tem isso como tarefa. Ela não consegue pegar a interpretação e colocar no dia a dia. Então, está sendo feito errada, não está se tomando posse dessa doutrina. Essa é uma tarefa importante da teologia. Nós, como educadores cristãos, nós temos que conseguir fazer esta ancoragem da doutrina bíblica com a vida diária da igreja. Isso é tomar posse da doutrina. À semelhança dos remédios, a verdade doutrinária será inútil se dela não nos apropriarmos. Não adianta eu comprar o remédio e deixar lá na prateleira, ou deixar na caixa da farmacinha lá, se eu não me apropriar dele, não tomar ele a quantidade exata mandada, prescrita pelo médico, e não tomar nos horários necessários. É a mesma coisa na questão doutrinária bíblica. Mas como se toma posse de uma doutrina? O assentimento intelectual não é suficiente, pois a doutrina precisa conquistar não apenas a mente, mas as emoções e a imaginação também. Por isso que existem muitas pessoas que são formadas em vários cursos de teologia, têm muita letra, estudaram em faculdades importantíssimas, mas não conseguem viver a palavra de Deus, porque só fazem assentimento intelectual, só sabem dizer sobre essa doutrina, decoraram a doutrina, mas não deixaram isso conquistar a mente deles, as emoções, a imaginação, não deixaram isso circular no seu sangue, nas suas veias. Não fazem como o apóstolo Pedro no seu primeiro discurso, lá em Atos, quando ele disse, ouvi o meu evangelho. O evangelho não era dele? Por que ele fala o meu evangelho? É porque ele deixou o evangelho conquistar não só a mente dele, mas as emoções, a imaginação se tornam o meu evangelho, porque eu vivo aquele evangelho. É o que a Bíblia chama de coração. É deixar entrar no coração. Como educadores cristãos, nós temos que viver a doutrina, vivenciar a doutrina no nosso íntimo, no nosso âmago, no nosso coração, para que os alunos, as pessoas que estão ali diante de nós, vejam isso em nós no nosso dia a dia. Precisamos nos apropriar da verdade doutrinária, abraçá-la e até mesmo incorporá-la. O fim adequado do drama da doutrina é a sabedoria, o conhecimento vivido, uma encenação da verdade. Isto é ter sabedoria. Sabedoria não é só o assentimento intelectual, mas é a vivência constante diária daquilo que se realmente aprendeu, ou melhor, apreendeu. O que está em jogo no drama da doutrina é seguir o caminho à medida que o povo de Deus entra por novos territórios intelectual e culturalmente inexplorados, mas continua seguindo o caminho. Não é caminhos diferentes, mas é o caminho em vários contextos. Passamos a conhecer a Deus ao levar em conta os usos da linguagem de Deus nas Escrituras. É aí que a gente passa a conhecer Ele. Não é só sentindo calafrios, arrepios, que tem gente que pensa que é isso, é o conhecimento de Deus, passando por experiências, entre aspas, sobrenaturais aqui. É o Deus da Bíblia, então eu devo conhecer o Deus da Bíblia. E essa doutrina gera as experiências em mim. Então, nós passamos a conhecer a Deus ao levar em conta os usos que Deus, da linguagem que Deus usa na Bíblia. É de particular interesse, então, o uso das Escrituras pelas próprias Escrituras, pois o berço da teologia cristã talvez seja
mais corretamente situado nos atos hermenêuticos de Jesus e dos apóstolos. Onde é que eu vou ter o berço, o nascimento do cristianismo em toda e qualquer época? Eu vou fazer a hermenêutica correta, a interpretação correta, eu vou ver como Jesus viveu isso, eu vou ver como os apóstolos viveram isso, e não como a minha comunidade interpreta isso e vive isso. É que na época de hoje, olha como isso aqui é vivenciado. Tá, mas deixa eu ver como é que Jesus vivenciou isso, os apóstolos vivenciaram isso. Não, mas é que a época contemporânea, então, não é a época contemporânea quem me traz a doutrina. Ela tem que vivenciar, ela é importante, a igreja, a comunidade é importante, porque ela vai colocar isso em uso contemporaneizando alguns comportamentos, mas não a doutrina essencial, não o caminho. O caminho só há um, que é Cristo. Foi essa prática interpretativa que lhes permitiu ler nas Escrituras de Israel a identificação real de Jesus, o Cristo. Foi assim que os apóstolos olhavam para o Antigo Testamento e falavam: Jesus é o Cristo. Porque eles viam como Jesus se comportava. Aí eles comparavam o que estava escrito com o comportamento de Cristo. O que estava escrito com o comportamento de Cristo. Depois, os próprios apóstolos, conversando com os leitores de suas cartas, eles mostravam que os leitores entendiam o que era a vida cristã, olhando para a vida deles. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou do Cristo. Ou seja, eu sou um referencial, porque o meu maior referencial é Cristo. Hoje, como é que nós vamos nos apropriar, tomar posse da doutrina, vendo como Cristo tomou posse dela, vendo como os apóstolos tomaram posse dessa doutrina? Portanto, a teologia deve extrair suas principais coordenadas das próprias Escrituras. Como é que eu vou viver, interpretar e ensinar teologia? As Escrituras, é a Bíblia, não é a cultura. Chamemos isto de práticas canônicas, que são a norma para o discurso e para o pensamento da igreja a respeito de Deus. São as práticas canônicas, as práticas canonizadas, as práticas que eu posso comprovar dentro da Bíblia, porque tem muitas práticas que não se prova mais de forma canônica. É só uma visão contemporânea, é a visão que Deus deu para mim. Tá, mas você procura na Bíblia, você não encontra essa visão, não é essa forma. Mas então, calma, isso aí é uma coisa nova, uma coisa da época de hoje, então, mas cuidado. Não estou falando que a gente tem que ser retrógrado, mas cuidado para algumas coisas, algumas práticas nossas, algumas teologias nossas não serem antibíblicas. A igreja, longe de ser colocada à margem pela teologia, está, na verdade, no centro do drama. Eu não estou aqui tirando a comunidade, falando assim, ela não é importante, o que a igreja faz hoje. Não, ela, na verdade, ela é o centro. O povo de Deus tem o privilégio e a responsabilidade exclusivos de encenar as Escrituras e dar continuidade ao caminho. E a igreja é a comunidade cristã encenando, mostrando como viver nesse mundo. O problema é que tem pessoas não tomando posse da doutrina. Tem pessoas que, ao invés de tomar posse da doutrina e encenar como os personagens principais a indicar o Cristo, o caminho para as pessoas, não, é o mundo que começa a ensinar. Já viu aquelas pessoas que começam a falar: não, mas é o filme tal, é a série tal, é isso que ensina a viver melhor, sabe? Esses dias, ouvindo um determinado pastor, ele disse uma coisa muito importante. Ele disse: cuidado quando você começa a enxergar muitos defeitos na igreja e nenhum no mundo. Porque o cristão de hoje, porque a igreja de hoje, porque os pastores de hoje, aí quando você olha para o mundo, fala: mas olha que legal esse grupo de amigos meus, são mundanos, mas olha a minha família. Não, eles são referenciais cristãos, mas você começa a reclamar muito da igreja, muito do povo de Deus, e começa a não enxergar mais nada no mundo e no mundanismo. Não estou falando de você fechar os olhos para os erros que acontecem em algumas igrejas, em alguns grupos, talvez no seu grupo, e talvez você seja um dos piores desses daí que erra bastante. A igreja é convidada a participar, tem o privilégio, responsabilidade de participar, de encenar a Bíblia Sagrada, dar continuidade a esse caminho. Esse é o nosso papel. Mas a minha base são as Escrituras Sagradas, a sua base é a Bíblia Sagrada. No entanto, é inevitável que a interpretação vivencial das Escrituras pela igreja contenha elementos tanto do Evangelho quanto da cultura, óbvio. Mas primeiro do Evangelho, e depois eu venho e adapto ele num sentido de colocá-lo
como referencial desta cultura. Esse é o motivo por que não se deve fazer das práticas da igreja a norma para a teologia cristã. Porque senão eu vou colocar a cultura como base. E a cultura não é a base é o evangelho. Nem a tradição, nem a prática podem ser a suprema norma para a teologia cristã. Mas tradicionalmente as igrejas sempre seguiram assim. Então não vamos seguir só por tradicionalismo. Não é isso. Então eu já sei. É a prática atual, constante, que fica toda hora mudando, que vai ser agora a norma da igreja. Também não. Por que não? Porque ambas estão sujeitas a erros. O tradicionalismo erra e as práticas pós-modernas erram. Práticas se deformam, tradições se corrompem. Uma das tarefas mais importantes para a igreja de hoje é reconhecer o pecado eclesial, o pecado da própria igreja. Tanto os fracassos quanto as distorções da missão da igreja. Isso nós temos que reconhecer. Vejamos, para isso, a diferença básica entre as tradições, que vem conforme a placa de uma igreja, os costumes de uma igreja, e a tradição, com letra maiúscula. Essa última é supervisionada pelo Espírito Santo, assim como a própria Bíblia. A importância é a tradição. Você vai encontrar várias tradições, dependendo daquele uso e costume de determinadas igrejas. Mas essas tradições não podem ferir a tradição bíblica sagrada, a doutrina. Eu devo tomar posse da doutrina, independente de quais tradições eu esteja inserido no meio eclesiástico. Prestamos um desserviço à teologia quando negligenciamos o cânon ou a comunidade. Então não adianta também só seguir o cânon, pronto, e é isso aqui, foi escrito, e viveu desse jeito, e pronto, ficou lá no passado. Vou seguir só isso. Mas e as práticas da igreja hoje, num contexto mais tecnológico, mais... Não, esquece, hoje não vale de nada, é só olhar para cá e gravar um monte de regras e teologias e pronto, e não dramatizá-la. Está errado. Mas também ficar dando ênfase demais só à comunidade, é como a comunidade vive. E no tempo de hoje, mas olha o que está escrito, não pode fugir, para com isso, o importante é nós. Então, está errado. Ambos têm o seu lugar, tanto o cânon quanto a comunidade. A comunidade precisa dramatizar esse cânon. Pode-se reabilitar o sola escritura, ou somente a Bíblia, sem negligenciar a situação atual da igreja ou os outros solas. Sola gratia, é só pela graça que a gente vive a Bíblia Sagrada. O sola fide, é só pela fé, independente do contexto. O solos Christus, somente Cristo, só Ele salva. A prática do sola escritura é a melhor maneira de servir a igreja e de preservar o senhorio de Cristo. É só pela Bíblia. Mas entendendo que nós vivemos só pela Bíblia, contextualizamos só pela Bíblia. Aquilo que fugir da Bíblia, aí sim é desapossar-se da doutrina. Pense nisso, educador cristão. Deus abençoe e até a próxima.